o domingo da reconciliação. E a liturgia de hoje é extraordinariamente rica, particularmente a segunda leitura e esta parábola do Evangelho que acabamos de ouvir. Por razões de tempo, eu vou apenas convidar-vos a refletir sobre esta parábola, que é provavelmente a parábola mais bonita que Jesus contou de todas as muitas parábolas que contou. Porque esta parábola não é apenas uma história sobre perdão, reconciliação e alegria. Esta história continua a ser a realidade da nossa vida. Normalmente, quando olhamos para esta parábola, nós como é que a chamamos? É a parábola do filho pródigo. Quer dizer, normalmente, quando nós olhamos, já o nosso olhar é posto no filho mais novo. Mas quem é que nesta parábola é verdadeiramente novo? Quem é que tem uma atitude inesperada? É o filho mais novo? É quem? Quem é que tem a atitude inesperada? É o pai. Hoje, cada vez mais, embora isso às vezes demore a chegar à maneira como a gente lê os textos, falamos desta parábola como o pai misericordioso. A figura central da parábola não é o filho mais novo. A figura central da parábola é o pai. E isso é muito importante porque muitas vezes as nossas imagens dos pais, às vezes a nossa experiência de ser filhos, não é tão feliz como nesta história. E muitas vezes nós projetamos em Deus não aquilo que ouvimos nesta parábola, mas aquilo que é a nossa experiência familiar. Particularmente se acontece que ela não é tão feliz. Ora, o primeiro convite desta história é a revermos a maneira como nós olhamos para Deus. Deus de ternura. Deus de misericórdia. Deus que se alegra em perdoar aos seus filhos que estão dispostos a voltar para casa. Comecemos a olhar um bocadinho para a parábola quase frase por frase, porque vale a pena. É-nos dito que este homem tem 2 filhos. E o mais novo faz um pedido ao pai. Qual é o pedido? Qual é o pedido? Era parte da herança, não é? Normalmente, quando é que se distribui a herança? Estão a ver a gravidade da ofensa? O filho mais novo está a dizer ao pai: tu já devias ter. Eu não quero saber de ti. Eu quero saber daquilo que me toca. Eu não sei se nos damos conta que cada um de nós faz muitas vezes esta figura. Qual é a herança que nós recebemos de Deus? A nossa vida, as nossas qualidades, as nossas capacidades, os nossos dons. Isto nós recebemos de quem? De Deus. Através dos nossos pais, através da nossa família. Mas nós recebemos de Deus. E muitas vezes o que é que nós fazemos com as nossas qualidades, as nossas capacidades, a nossa vida? Queremos ir viver para bem longe de Deus. Fica lá na tua casa e eu cá vivo à minha maneira. Mesmo quem vem à igreja ao domingo. Ao domingo vem à igreja, ao domingo de manhã. E às vezes ao domingo à tarde, como é que é? E depois na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E por aí fora.
Como é que é? Vivemos na casa ou vivemos bem longe de casa? As nossas qualidades, as nossas capacidades, a nossa vida está ao serviço de Deus e ao serviço dos outros? Ou está a ser gasta conosco e com aquilo que nos apetece, da maneira como nos apetece, sem dar contas a ninguém? É este o caminho do filho. É este o caminho de quem se afasta de Deus. Como digo, até pode vir à igreja. Mas quem passa uma semana longe e depois vê uma horinha por semana à igreja, chega, é capaz de ser curto. É capaz de ser curto. Não chega. A experiência deste filho mais novo é a experiência de cada um de nós quando diz: isto em casa do pai não tem muita graça. Eu vou é viver a vida como eu acho que deve ser. Eu vou é gozar a vida. Eu vou é curtir a vida. E lá vai. E o que é que vai acontecer é que durante os primeiros tempos tudo parece correr bem. Mas depois cada um começa a colher o que semeou. Quem se mete por maus caminhos, as pessoas às vezes dizem que quem se mete por atalhos mete-se em trabalhos, não é? A gente começa a ver que há gente que às vezes entra por certos caminhos na pressa de fazer as coisas, na pressa de chegar muito alto, na pressa de ganhar muito dinheiro, na pressa disto, na pressa daquilo, e depois, como vamos ver no texto, acaba com fome e a guardar porcos. Vejam só para olharmos para algumas coisas. Quanta gente tem a vida desgraçada, a sua e a das pessoas à volta, por causa da bebida. Ao princípio era só beber uns copos. Até ficava bem disposto, até não sei o quê. Mas às tantas, a pessoa já não manda no copo. Já é o copo que manda na pessoa. E a vida está desgraçada. A gente vê às vezes gente que, principalmente as moças, os moços são bandidos porque sabem aproveitar isso. Mas as moças às vezes ficam muito preocupadas em não ficar para tia, não é? Então ficam assim muito assanhadas para arranjar marido. E às vezes as famílias também não ajudam muito. Em vez de ajudarem, principalmente quando a moça já tem, sei lá, 18, 20 e poucos, a acabar a universidade, a arranjar um emprego, a orientar a vida, diz: não, eu na tua idade já era casada, como se isso fosse modelo. E o que é que a gente vê? Às vezes gente a casar muito cedo, que ao fim de 2 ou 3 anos tem 2 ou 3 filhos pendurados e está viúva de marido vivo. Há muita gente assim por aí. E muito pai que ofende a imagem de Deus, que é pai de ternura e de misericórdia, porque não sabe ser pai. Porque gerou, mas não cuida, não acompanha, não educa, não sustenta. E isso ofende os outros, prejudica a família e ofende o próprio Deus, que se nos apresenta como um pai carinhoso e misericordioso. Se apresenta como a imagem do que cada pai deve ser. Este filho está a passar mal. Parem, a gente hoje não tem a ideia, mas não se esqueçam que entre os judeus o porco é um animal impuro. Ainda hoje os judeus não comem carne de porco, nem comem num prato, ou imaginem, num lava-louças ou numa panela que cozeu carne de porco, mesmo que já esteja lavada. O porco torna tudo impuro. A vida deste moço está abaixo de porco. Até o que os porcos comiam ele gostava de comer, mas nem isso apanhava. A gente às vezes fica com a pressa de viver bem à nossa maneira.
querendo viver longe de Deus, fica com a vida abaixo do porco. Até o que é bom para os porcos, nós já perdemos. E há aqui 3 atitudes que eu queria destacar neste homem. Ele podia chegar a esta situação e dizer, bom, não há nada a fazer. Bom, já estou perdido. Bom, vamos fazer mais com. Mas há 3 coisas que ele vai fazer. A primeira, caiu em si. A primeira é dar-se conta do mal que fez. A gente às vezes até pede perdão a Deus. Mas será que nos damos conta do mal que fazemos? E de facto, temos uma vontade profunda de não continuar nesse caminho. Será que caímos em si? Ou então, bom, vamos confessar porque também quer ir comungar na festa, quer comungar na Páscoa, mas depois a gente já sabe que volta tudo mais ou menos ao mesmo. E de facto, não há este desejo de mudança. Não há este desejo de voltar à casa do Pai. É como quem diz, desculpa lá, mas depois continua tudo na mesma. O moço caiu em si. Caiu em si. Segunda coisa, está atrapalhado. Agora vou dizer o quê? Com que cara é que eu vou voltar para a casa do Pai? Então começa a preparar o discurso. Bom, de facto, o que eu fiz é muita asneira. Já nem sou digno de ser filho. Mas pelo menos como empregado em casa do Pai eu vivia melhor do que vivo aqui nesta desgraça. Segunda coisa, ele prepara-se para voltar para a casa do Pai. Prepara um discurso que nem vai ser preciso, a gente depois vê na história. Mas ele cai em si, ele prepara-se para voltar. Ele quer mesmo mudar de vida. Ele reconhece a gravidade do mal que fez. E o terceiro elemento, ele põe-se a caminho. Aquele caminho que tinha feito para se afastar, ele vai voltar a fazer. Mas agora é o caminho para se aproximar. Agora vamos lá olhar para esta situação. Nas nossas famílias, um dos filhos foi para longe, pediu a herança, gastou tudo à toa, começou a passar mal, vem para casa. O que é que vai ouvir? O que é que vai ver? O que é que vai acontecer? Tantas vezes, por muito menos que isto, ainda tem famílias, infelizmente, que se surge uma gravidez, é a pessoa que é expulsa de casa. Em vez de se proteger o bebê, que é sempre o mais importante, põe-se a mãe em más condições. A questão não é dizer que foi bom, mas a questão é sempre proteger quem é mais frágil, quem é mais fraco. E neste caso, é o bebê. A maneira de responsabilizar as pessoas não é mandá-las para longe, deixá-las abandonadas, empurrá-las muitas vezes para aquilo que a gente não diz que não quer, que é abortar, mas muitas vezes o desespero leva as pessoas por caminhos que nunca. Temos que preocupar-nos sempre como é que cuidamos deste bebê que ainda não nasceu, mas que já existe. Já deve ser cuidado, já deve ser. Este moço volta para casa com todos os medos de quem volta para casa. A gente às vezes também tem medo de voltar. O que é que os outros vão? Principalmente quando a nossa vida publicamente seguiu outros caminhos. O que é que vão dizer? Como é que me vão olhar? Como é que me vão falar? E a pessoa às vezes fica com medo, com vergonha e não ousa
dar este passo. O que é que a gente vê na atitude do pai? Tudo, quase diria, menos o que podíamos estar à espera. Este mais velho, em vez de ficar à espera, quando se dá conta que o filho vem ainda longe, sai a correr. A gente às vezes na rua vê aí crianças a correr, mas ver um mais velho a correr ou uma mais velha a correr não é assim muito costume, não é? Parece que não bate bem ser mais velho e andar a correr. É esta a atitude deste papá, que sai a correr ao encontro do filho. Abraça-o, beija-o, faz o resto do caminho para casa com ele. O filho ainda estava longe. Quando nós tomamos a decisão de nos aproximar de Deus, Deus já está disposto a fazer o caminho conosco. O rapaz lá começou a dizer o discurso que tinha preparado, mas nem conseguiu acabar. Só conseguiu dizer o que é verdade. É que tinha pecado muito contra Deus e tinha pecado muito contra o Pai. Mas a segunda parte de ser trabalhador não é que já não queria dizer, é que já não teve tempo. Porque o Pai antecipa-se e o que o Pai lhe dá restabelece a sua dignidade de filho. A túnica, que era sinal de integração nesta família, não de quem era pobre a guardar porcos como um empregado que passava fome, mas quem é filho desta casa. O anel é sinal da integração na família. Ele, com o anel, voltava a ter parte na herança, porque voltava a ser considerado como filho. E as sandálias que naquele tempo eram usadas pelas pessoas livres. Os escravos não usavam sandálias. Não tem nada a ver com os nossos hábitos de andar calçado ou andar descalço, mas tem a ver com o significado que tinha as sandálias naquela cultura. Quer dizer que ele já não é um pobre coitado que passa fome e guarda porcos. Ele é filho, livre, digno. E como se isso não bastasse, o pai manda começar uma grande fé. Eu creio que nós temos muita dificuldade em perceber a alegria de Deus quando verdadeiramente nos arrependemos e voltamos para casa. A gente muitas vezes sai da confissão assim com uma cara bem séria, bem triste. A nossa cara devia ter o reflexo da alegria de Deus e da nossa, pela festa que Deus faz, por nós estarmos de volta à sua casa. O que Deus volta a confiar em cada um de nós. A dignidade de filho ou de filha muito querida que Deus põe na nossa vida. De novo, as vezes que for preciso. O Papa Francisco, às vezes, Deus nunca se cansa de perdoar. A gente é que às vezes se cansa de pedir perdão. Como digo, pedir perdão neste sentido, de tomar consciência, de preparar, fazer o caminho de volta à casa do Pai. E a história podia acabar aqui. Se fosse uma telenovela, se calhar acabava aqui. Tinha um final feliz. E pronto. Estava tudo muito bem. Só que não termina aqui. Há um outro membro da família que ainda não tinha aparecido e que de alguma maneira representam muitos de nós na igreja e representa aqueles que censuravam Jesus por acolher gente pecadora e não só acolher, sentar-se à mesa. Sentar-se à mesa significa partilhar a vida. A gente só se senta à mesa com pessoas que, em princípio, conhece. Está bem, partilha a vida. Este filho mais velho ainda não chegou a casa e estava no trabalho da casa do pai. Houve música, houve cânticos. E diz, mas afinal o que é isto?
E dizem-lhe, o teu irmão voltou e o teu pai fez festa. E reparem, qual é a atitude do mais velho? Alegra-se? Ele fica triste. Ele fica triste porque aquele filho foi de novo acolhido na... O que é que ele queria? Que o irmão fosse posto fora. Que o irmão fosse mal falado. Que o irmão fosse rejeitado. Estão a ver muita gente na igreja a ter esta atitude. Eu não sei, espero que aqui isso não aconteça, mas eu fui encontrar uns sítios assim na periferia de Luanda, até para limpar a igreja. Quem casou na igreja pode limpar a zona do altar. Mas quem não casou na igreja só pode limpar lá ao fundo, à porta, não pode limpar na zona do altar. Será que é esta a atitude da parábola de Jesus? Será que isto não é a ideia do filho mais velho? E depois a gente vê outra coisa, que ainda é mais complicada. É que há gente que casou na igreja, mas não faz família à maneira de Deus. E gente que às vezes, por causa das malambas da vida, não pôde casar na igreja, mas vive mais à maneira de Deus do que os outros. Faço-me entender? Então, muitas vezes na igreja, a gente tem este coração do filho mais velho, que não se alegra com o perdão de Deus, que não se alegra com os irmãos e as irmãs que regressam, mas que está sempre pronto a condenar, a apontar o dedo, a dizer, não aguenta só, tu chegaste agora, eu sou mais importante. A atitude do irmão mais velho. Eu penso muitas vezes, quantas pessoas estão afastadas desta comunidade dos remédios e das outras comunidades? Eu vou ter-me a falar não porque conheça casos, por causa da nossa atitude de filho mais velho, de censura, de condenação. Vocês reparem uma coisa. É muito raro uma moça que engravide, mesmo antes de casar, às vezes já está de casamento marcado, e continua a vir à igreja. Porquê? Porquê? Ela pelo menos teve a coragem de assumir o bebê. Às vezes há muitas que continuam a vir à igreja, ninguém diz nada e nem sequer teve a coragem de assumir. Já não falo dos homens, que normalmente têm muita garganta, mas quando chega à altura de assumir, são os primeiros a fugir. Muito fortes, mas é só garganta. Quando é para assumir, são os primeiros a fugir. E as famílias às vezes ajudam. Vai para longe, vai para o tio, vai para a tia, vai arranjar emprego ou vai estudar não sei para onde, para não assumir a sua responsabilidade. Coração duro. Este filho parece que está em casa do pai, mas ainda está mais longe que o filho mais novo. Porque o filho mais novo foi para longe, mas conhece o coração do pai. O filho mais velho não saiu de casa, mas não sabe o pai que tem. E vemos a atitude do pai igual. O pai também deixa a festa, deixa os convidados e vem cá fora para falar com o filho mais velho. Esta dureza de coração faz com que o filho mais velho fale mal de Deus, fala mal dos outros. Tanta má língua, hein? Tem gente que vem à igreja e acha que é muito certinho e que cumpre, até faz o currículo vitae dos sacramentos. Quando fui batizado, quando fui não sei quê, quando primeira comunhão, segunda comunhão, terceira comunhão, há gente que faz o currículo todo. Sabe o coração. O que é que o filho mais velho vai dizer? Primeiro censura ao pai. Ah é? Agora fazes festa? A mim nunca me deste nem um cabrito para eu fazer festa com os meus.
Não é para fazer festa da família. Não é para fazer festa com todos. É para fazer a minha festinha à parte. Com os meus amigos. Com aqueles que são como eu. Com aqueles que eu considero. Que eu acho que são bons. Não é a festa da família. A gente às vezes tem o coração muito pequenino. Até nas nossas festas. Porque faz uma festa à nossa medida. E na igreja não tem a dimensão da festa de Deus. Que não exclui ninguém. Que acolhe a todos. Que se alegra com todos. Então a primeira atitude do filho mais velho é censurar a Deus. Porque devias-me ter dado mais do que me deste. Deus agora é que fica em falta. No discurso do filho mais velho. Segunda coisa. Diz, não basta só não me teres dado o que eu acho que eu merecia. Como agora, vem para aí esse teu filho. Ele não diz meu irmão. Vem para aí esse teu filho que andou a gastar tudo à toa e agora fizeste festa grande. Reparem, isto acontece tantas vezes. Não interessa ao filho mais velho o presente do filho mais novo. Interessa o seu passado. Para continuar a criticar, continuar a apontar, continuar a excluir, continuar a achar que ele é que é bom e o outro não é. E diz o texto, ele ficou ressentido e não queria entrar. Ressentido. Às vezes na igreja nós encontramos gente muito ressentida. Porque achamos que não nos dão a importância que nós temos. Ou que Deus não nos dá a importância que temos. Ou que, sei lá, o padre ou o bispo não nos dá a importância que nós temos. E as pessoas ficam ressentidas, invejosas, mentas. E Deus diz a cada um de nós, quando nos sentimos assim, não vês que temos de fazer festa. Porque eu me alegro cada vez que alguém estava perdido para reencontrar. Aceita fazer este caminho comigo. Aceita alegrar-te com aquelas pessoas que podem ter o passado que tiveram. Só Deus sabe, muitas vezes. A gente às vezes sabe só um bocado. Mas o que interessa não é o seu passado. O que interessa é o seu presente. É o seu futuro. É a verdadeira vontade de viver em casa do Pai. Esta parábola é continuamente um convite à alegria. Nós só ouvimos uma parábola, são 3 no capítulo 15 de São Lucas. A alegria da ovelha reencontrada. A alegria da moeda reencontrada. A alegria do filho reencontrado. Que nós saibamos acolher, meditar e pôr em prática esta parábola. Que o nosso coração de filho mais novo tome consciência do seu pecado, se prepare e faça o caminho de volta para a casa do Pai. E que o nosso coração de filho mais velho se deixe mudar pela ternura do coração de Deus. Não aponte ninguém, não fique invejoso nem ciumento. Não comece a dizer mal. Não recuse a alegria do perdão na sua vida. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda esta graça, cada um de nós e a toda a igreja. E que faça de nós, como dizia a segunda leitura, servidores da reconciliação, ministros da reconciliação, das nossas famílias, no nosso trabalho, na igreja, na vida profissional. Que esta alegria do perdão que recebemos de Deus se possa transformar num compromisso, num serviço à reconciliação com Deus e com os outros. Que assim seja.